Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos diferenciar o Present Simple e o Present Continuous. Saber quando usá-los, pois esses dois tipos de presentes são bastante usados na língua inglesa. Então vamos lá. Aqui na primeira parte que nós vemos as diferenças, entre o Present Continuous e o Present Simple. Então, começando pelo Present Simple, ele é usado para falar de ações habituais ou fatos que acontecem regularmente e também para aquilo que costumamos chamar de verdades gerais. Então, resumindo tudo isso, ele é usado para falar de algo rotineiro, ou seja, um exemplo que nós temos aos finais de semana eu saio com os amigos. Aqui nós temos uma rotina. O outro exemplo que nós temos, eu tomo suco nas manhãs. Aqui nós temos um outro hábito. E um outro exemplo que nós temos, eu gosto de café todo dia. Então nós temos um outro hábito aqui. Então, pessoal, a principal característica do Present Simple é para falar de rotinas, ou seja, ações habituais ou verdades gerais. Então aqui eu trouxe um exemplo para vocês, com a frase They go out to have fun on weekends. Eles saem para se divertir aos finais de semana. Então aqui o verbo que está em negrito, go out, o verbo sair, E também nós percebemos que a frase, ela identifica um hábito, sair para se divertir aos finais de semana. Então, um hábito que nós vemos aqui. No outro exemplo, nós temos uma frase na negativa. Lembrando que nas frases negativas, mais na frente, a gente vai verificar como fazemos frases negativas. Então, nós temos aqui, They don't go out to have fun on weekends. Eles não saem para se divertir nos finais de semana. Então, a frase aqui negativa, don't go out. E na forma interrogativa, nós vamos ver também mais na frente como criar esses tipos de frases. Do they go out to have fun on weekends? Eles saem para se divertir nos finais de semana? Então, aqui nós temos uma pergunta. Agora, no Present Continuous, ele é utilizado para falar de ações que estão ocorrendo no momento da fala, ou seja, ações que estão em progresso, que ainda não terminaram. Outra vez resumindo, como é que é, professor, esse Present Continuous? Ele é utilizado para falar de uma ação que está acontecendo naquele momento da fala ali mesmo. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo que nós tiramos aqui com o verbo em negrito. She's talking about a friend. Ela está falando sobre uma amiga. Talking, falando, conversando. Nós temos aqui o verbo talking. E lembrando que uma das principais características do Present Continuous é ter o ing. Então temos aqui um verbo com ing. Talk, talking. ing. Na forma negativa, nós temos aqui she's not talking about a friend. Ela não está falando sobre um amigo ou uma amiga. Frase negativa. E na frase, para criar pergunta, uma pergunta que nós temos, is she talking about a friend? Ela está falando sobre uma amiga? Então, verificamos as diferenças aqui. Então, resumindo mais uma vez, o Present Simple, presente, só que é para falar de coisas que são rotineiras, que são ações habituais. E o Present Continuous, utilizado para falar de uma ação que está acontecendo naquele momento da fala. Ok? Então vamos ver mais uma diferença aqui aplicando em frases. A primeira frase que nós temos aqui, Teens have many different kinds of friends. Os adolescentes têm muitos tipos de amigos. Então, a primeira frase é essa. A segunda, Isaac and Sebastian are walking down the school corridor. Então, o Isaac e Sebastian estão caminhando no corredor da escola. Então vamos para as perguntas aqui. Letra A. Qual frase expressa uma ação que ocorre no momento da fala? Então, a primeira que nós temos aqui que acontece no momento da fala, qual é? Então nós temos a segunda ali, Isaac e Sebastian estão caminhando no corredor da escola. Estão fazendo aquela ação no momento da fala. A letra B. Qual frase expressa um hábito, um fato ou uma verdade geral? Então, nós sobramos para nós aqui só a número 1, Adolescentes têm muitos tipos de amigos. Então, seria um hábito, uma verdade em geral. Ok? Então, vimos um exemplo aqui. Vamos para a próxima agora. Aqui nós temos as formas de gramática do Present Simple. Como elas
características principais dele seria essa aqui. Em frases afirmativas que estão na terceira pessoa do singular, he, she, it tendem a sofrer alterações de acordo com as terminações dos verbos. Como assim terceira pessoa? A terceira pessoa que nós relatamos aqui é o he, she, it. É quando um verbo está sendo conjugado por essa terceira pessoa. Ok? Então, quando ele está sendo conjugado por essa terceira pessoa, ele vai sofrer uma alteração. Essas alterações que nós vamos ver aqui agora. He works hard every day. Então, ele trabalha muito todo dia. Então, o verbo work aqui, ele só foi acrescentado um S aqui porque ele estava sendo conjugado pelo pronome he, que estaria na terceira pessoa. A segunda frase que nós temos, que é he watches movies on weekends. Ele assiste filmes nos finais de semana. Então, aqui o verbo watch, verbo assistir, ele precisou ser acrescentado um ES aqui. Por quê? Porque ele está sendo conjugado pela terceira pessoa. E o outro exemplo é o she tries to win the game. Então, ela tenta ganhar o jogo. Aqui nesse caso, nós vamos ver logo aqui embaixo nas regras que o try, ele só é apenas o TR e o Y. Apenas o TR e o Y. O que aconteceu aqui? Por ele estar sendo conjugado pela terceira pessoa, ele precisou ser acrescentado aqui o IES, para poder ele concordar e estar no present simple. Ok? Então, vamos para as regras. As regras que nós já vimos aí, mas a gente vai memorizar agora elas. Então, primeira, acrescentar S nos verbos que estão sendo conjugados pela terceira pessoa do singular. Ou seja, foi o que fizemos aqui na primeira, O verbo era work. Justamente porque ele estava sendo conjugado pela terceira pessoa, nós precisamos acrescentar o S nele. A segunda regra, verbos terminados em C, H, SH, O, X e Z, ele precisa ser acrescentado um ES, ok? Só quando ele está sendo conjugado pela terceira pessoa. A terceira regra, verbos terminados em Y, antecedidos de consoantes, o que fazemos? Tiramos o Y e acrescentamos o IES. No caso aqui foi o caso do try. Try, ele, sem essa regrinha, sem terceira pessoa, ele precisa, ele vem no caso, TR e Y. Ok? Então precisamos, quando está na terceira pessoa, precisamos modificar o nosso verbo. Então por isso que ele ficou dessa forma. Tries, com IES, TR e IES. Ok? Então nós temos aqui também as exceções. Eu preparei só duas. Temos mais algumas, mas essas são as principais. Que seriam o have, que na terceira pessoa ele vira has, então seria he has ou she has. O verbo be, que na terceira pessoa ele vira he is, she is. Ok? Então, vamos para a próxima. Eu gosto de falar aqui que em frases negativas, no present simple, ele tem dois auxiliares. Essa é a característica marcante dele. Então, no caso aqui que nós vemos, o don't e o doesn't. Esse don't, ele é uma contração, do do not. E também o doesn't, ele é uma contração do does not. Então nós temos aqui a conjugação, tá tudo em negrito. I don't study Spanish, eu não estudo espanhol. You don't study Spanish, você não estuda espanhol. He doesn't study Spanish. Você percebe que mudou aqui, Então, outro caso, quando chegamos à terceira pessoa, nossos verbos tendem a modificar. E o auxiliar também, ele muda. No caso aqui, he, she, it, todos eles viram doesn't. Então, she doesn't study Spanish, it doesn't study Spanish. E quando voltamos para as outras pessoas, eles continuam com don't. We don't study Spanish. Ok? Então, foco aqui, terceira pessoa no present simple, elas tendem a acontecer alguma diferença. Então, vamos lá. Frases interrogativas, usamos do e does. Outra vez, no inglês nós utilizamos os auxiliares, e que no caso, o do e o does aqui, aí outra situação da terceira pessoa. He, she, it, nós utilizamos o does. E para as outras pessoas utilizamos o do. Então, do you study Spanish? Você estuda espanhol? Does she study Spanish? Ela estuda espanhol? Agora vamos verificar aqui o present continuous, as regras gramaticais deles. Então vamos lá. Usa-se verbo to be, am, is e are
e acrescenta-se ing ao verbo. Então, a principal característica, quando você identificar, vai estar com o verbo to be e também vai ter um outro verbo com o ing nele, no final dele. Então, olha o exemplo. Ó. I am studying hard for the test. Eu estou estudando muito para o teste. Então, o verbo study, né, foi acrescentado o ing. Eu estou estudando muito para o teste. You are playing soccer. Você está jogando futebol. He is speaking English. She is talking to some friends. It is raining now. We are having a good time. Nós estamos se divertindo. They are practicing math. Eles estão praticando matemática. Identificamos aqui agora as frases negativas no present continuous. Continuando no present continuous. Frases negativas, usamos o not após o verbo to be. No caso aqui, I am not studying hard for the test. Então, a principal característica aqui é o not, justamente que ele vem após o nosso verbo to be. Então, percebam que em todos os casos, após o verbo to be, nós temos o not. Ok? Então, vamos avançar. Frases interrogativas, usamos o verbo to be na frente do sujeito. Ok? Então, o verbo to be, né, ele é uma das suas características principais, é quando fazemos perguntas com ele vem na frente do sujeito. Então, olha a pergunta aqui. Is she playing soccer? Ela está jogando futebol? Are you having a good time? Você está se divertindo? Are they studying English? Ok? Então, essas seriam as regras para as formas interrogativas do present continuous. Ok? Então, espero que as dúvidas de vocês e até a próxima.